Eu quero ler uma palavra, eu quero dar a você uma direção por meio da palavra do nosso Senhor. É aquilo que está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. E a Bíblia diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, ou seja, um problema que ele trazia desde berço. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vem para mim, por favor. A primeira coisa que nós podemos extrair desta palavra, desta mensagem, é que muitas pessoas, quando olharem para a sua vida, eles vão achar que você está vivendo algum momento delicado, um momento de injustiça, um momento de perda, de desilusão, por causa de um pecado cometido. Essa era a visão dos discípulos. Os discípulos chegaram para o nosso Senhor e perguntaram: Senhor, aquele rapaz ali que a gente está vendo, por que ele está cego? Quem é que pecou? Foram os pais dele que pecaram? Ou seja, ele está vivendo isso por causa de uma maldição hereditária? Ou ele mesmo pecou? Quem é que pecou? Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, ninguém pecou. Ninguém pecou para que ele viesse a nascer cego. Mas isso foi uma permissão de Deus para que nesta vida, por meio deste problema, por meio desta luta, desta tribulação, se manifeste a glória de Deus. Então, como eu falei, muitas pessoas, elas vão olhar para você, talvez até pessoas de dentro de uma igreja, e vão apontar o dedo para você dizendo: você está vivendo isso, você está passando por isso por causa de um pecado que você cometeu. E a Bíblia, ela nos mostra dizendo que não necessariamente. É óbvio que nós não podemos ignorar o fato de que toda ação, ela tem uma reação. Todo pecado cometido, ele vai trazer as suas consequências. É verdade que existem pessoas que hoje estão vivendo um momento delicado, talvez no casamento, na família, até mesmo de saúde, ou um problema emocional, espiritual, devido a um pecado que ele cometeu. E quando nós falamos de pecado, eu estou falando de erro. Talvez por causa de um erro que ele cometeu durante a sua vida, agiu sem pensar, talvez por meio de uma traição que ele praticou, que não deveria ter praticado, e aí o casamento hoje está por água abaixo. Então veja que existem situações sim, e nós não podemos ignorar esse fato, que se levantam por causa de um pecado, por causa de uma má escolha, porque tudo aquilo que o homem planta, é óbvio, é certo, ele vai colher. Mas no caso deste rapaz, ele não havia pecado. Não era por causa de pecado que ele estava sofrendo. Não era por causa de pecado que ele havia nascido cego, não. Não era uma maldição hereditária, não. Aquela maldição que vem passando dos avós para os pais, dos pais para os filhos, não. Tudo que aquele rapaz ele estava vivendo e presenciando em sua vida, como aquele problema de cegueira, era por causa que o próprio Senhor, o nosso bom Deus, ele havia permitido para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Talvez você está aí atribulado, aflito, oprimido, dizendo: será que eu estou em pecado, meu Pai? Por que a minha vida não muda? Por que eu estou assim? Por que o meu casamento está piorando? Por que as coisas não fluem para mim? E lembre-se disso, nem sempre é por causa de pecado. Tem coisas que Deus permite para que através dessa situação o nome dele seja glorificado. E quando Deus ele permite uma situação, olha que coisa gloriosa. Quando Deus ele permite uma situação, ele mesmo se encarrega de resolver. Você não tem que ficar preocupado como resolver essa situação. Você não tem que ficar atribulado: e agora o que eu vou fazer? Como agir? Como reagir diante dessa situação? Você não tem que ficar preocupado com isso. Se a sua vida está nas mãos de Deus,
se você tem feito o que deve, se você tem sido fiel à palavra de Deus, se você tem tido uma aliança real e verdadeira com o seu Senhor, então, se esta situação se levantou, foi porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele está dizendo: fique tranquilo, meu filho, eu vou resolver. Assim como eu permiti, eu também vou resolver. Eu vou criar situações para te favorecer. Eu vou colocar pessoas no seu caminho que vai te levantar, que vai tirar você desta situação. Então, essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para você. Jesus, ele disse: nem os pais e nem ele pecou. Mas tudo isso aí que vocês estão vendo foi permissão do Pai. E o Pai permitiu para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Então não fique desanimado não. Essa tempestade ela vai passar. Você acredita que eu sou um homem de Deus? Você crê que Deus usa a minha boca agora para falar contigo? Então tenha calma. Essa tempestade ela vai passar e tudo será colocado no seu devido lugar, tá bom?